dia, meus amados. Aqui quem fala é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os Salmos 52, 53, 54 e 55. Espero que sua leitura tenha sido maravilhosa e que você tenha conseguido meditar nas palavras dos salmistas. E nós vamos aqui fazer uma exposição deles, tentando trazer para você um pouco mais de clareza para que você possa ir mais profundo nas Escrituras. O Salmo 52 ele é atribuído a Davi, né, e foi escrito em resposta às ações malignas de Doeg, que era um edomita que traiu Davi, informou a Saul sobre a sua localização. Aqui vai ser aquela situação onde Davi se esconde, pede ajuda dos sacerdotes, e Doeg vai lá e faz essa denúncia contra Davi e acaba vendo todos os sacerdotes morrendo pelas mãos de Saul, um crime horrível e uma traição horrível também. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo. Ele é um salmo de expressão de confiança em Deus diante da maldade e da injustiça dos ímpios, né? Davi enfrentou uma traição dolorosa ali, né? Escreveu esse salmo para reafirmar sua fé em Deus, expressar sua confiança de que Deus trará justiça sobre aqueles que praticam o mal. Esse salmo denuncia a maldade do ímpio, sabe? Descrevendo sua língua enganosa e suas ações perversas. Davi contrasta a natureza transitória dos inimigos ou dos ímpios com a fidelidade à justiça duradoura de Deus. Ele expressa sua confiança de que Deus trará justiça sobre o ímpio e protegerá os justos, né? Se a gente vai ver Salmos, por exemplo, eu peguei dois textos aqui como destaques, né? O 58, o 8 e o 9 do 52, que diz: mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. O 9, né, do verso 52 diz: para sempre te louvarei porque tu fizeste, esperarei no teu nome, pois é bom diante dos teus santos. O 53 também é atribuído a Davi, e o contexto aqui é semelhante ao Salmo 14, que ele compartilha uma mensagem, a mensagem central, que é a tolice dos ímpios que negam a existência de Deus e vivem em corrupção. Esse salmo descreve a insensatez dos ímpios que rejeitam a Deus e vivem em pecado. Davi enfatiza que Deus olha dos céus para os filhos dos homens em busca de justos, mas encontra apenas pessoas corruptas. Ele destaca a importância de buscar a Deus e confiar em sua salvação. Vai ter, por exemplo, o verso 1 que diz: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Corrompe-se e cometem abomináveis iniquidades, não há quem faça o bem. O 6, por exemplo, do 53 diz: se Sião visse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O 54, também atribuído a Davi, foi escrito quando ele estava sendo perseguido por Saul. Davi escreveu este salmo em um contexto de perigo, né, de perseguição, buscando a ajuda e a proteção de Deus contra os seus inimigos. Esse salmo, Salmo 54, é uma oração de Davi suplicando a Deus por salvação e liberação dos seus inimigos. Ele expressa essa confiança em Deus como auxiliador e reconhece que somente através dele ele conseguiria obter a ajuda que ele precisava, né? Versos, por exemplo, como 54:4, que diz: eis que Deus é meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustém a minha alma, né? O verso 7 diz assim: pois me livrou de toda angústia e meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. O 55 também é atribuído a Davi. O contexto aqui desse salmo é a traição e a perseguição. Provavelmente, há um consenso que provavelmente foi a perseguição do seu próprio filho Absalão. Nós vamos ver isso porque ele vai falar sobre uma traição de alguém próximo, né? Absalão, seu filho, se rebelou contra Davi, e Davi expressa sua angústia e dor diante da traição de um amigo próximo. O Salmo 55 é uma oração de lamento e súplica de Davi. Ele clama a Deus por ajuda e refúgio, descrevendo a angústia que sente diante da traição de um amigo. Davi confia em Deus e ouvirá sua voz e trará juízo sobre os ímpios, enquanto ele busca encontrar descanso em Deus. Versos como 16 e 17 que diz: quanto a mim, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ouvirá a minha voz. O verso 22 vai dizer assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Agora que a gente fez essa breve aí passagem pelos 4, eu gostaria de fazer aqueles destaques que eu sempre faço, né, nas leituras, né? No 52 eu quero destacar o final dele, né? Nós lemos aqui que é quando ele estava
fugindo foi denunciado por Doeg, né? Ele estava ali na casa de Aimeleque, e nós vemos que ele foi traído, ele denuncia durante todo o salmo a maldade dos ímpios, e ele termina o 8 dizendo: mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre, para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então aqui, Davi, no Salmo 52, ele denuncia a maldade dos ímpios, ele diz sobre a falta de temor que eles têm, o amor que eles têm ao engano, e Davi se posiciona dizendo: isso é eles, mas eu sou esse aqui, eu sou alguém que foi plantado na casa do Senhor. O capítulo 53, ele é muito interessante porque ele é usado, né, para mostrar o coração do ímpio. Ele diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corrompe-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendido, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E nós vamos ver lá na frente Paulo, de novo, nós já percebemos em algumas leituras, quase todos os dias nós encontramos Paulo citando algum salmo que nós estamos lendo aqui, né? E se você ler o Romanos 3, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando está parafraseando esse texto, dizendo: não tem ninguém que faça o bem, todos se desviaram. Diante desse que ele vai dizer lá no verso 23 de Romanos 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque ele está citando uma constatação que Davi já tinha tido entendimento lá atrás, que não há ninguém que faça o bem. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus não vem porque somos bons, ela vem porque realmente nós precisamos. O Espírito do Senhor, ele vem sobre nós não porque merecemos, ele vem sobre nós justamente porque precisamos. Então, o Davi está destacando a nossa necessidade diante de um Deus santo, que não consegue encontrar bondade nos homens, né? O 54, que ele está falando ali sobre as perseguições, ele foi atacado, ele está falando sobre a crueldade das pessoas. Ele termina de novo no 6 dizendo: eu ofereceria um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Interessante como Davi faz sempre um contraste entre a maldade daqueles que estão ao seu lado e o temor e a confiança que ele desenvolve em Deus para mantê-lo firme diante das dificuldades. Aí no 55, de novo, ele falando sobre traição, falando sobre abandono, clamando a ajuda do Senhor, ele vai dizer no verso 12: se um amigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem partilhava agradável comunhão, enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus. E ele vai mostrar aqui a tristeza de ter sido traído, né, por um amigo. Mas o 22, lá no verso 22 do capítulo 55, ou do Salmo 55, ele termina dizendo: entrega suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. E nós aprendemos nessa porção de 4 salmos que podem se levantar quem quiser contra nós, podemos passar pelas aflições que se levantarem, pode ser a situação mais difícil. A nossa confiança precisa estar no Senhor. E essa confiança não é simplesmente uma atitude de apaziguar as nossas emoções e acalmar o nosso coração. Essa confiança no Senhor também diz respeito a que atitudes tomaremos diante dos problemas, porque algumas atitudes que tomamos diante dos problemas, na verdade, é uma declaração de que confiamos na nossa própria inteligência e nossa própria sabedoria. Então, confiar no Senhor é de verdade descansar nele e acreditar que ele tem um plano melhor. Nós vamos ver durante toda a história de Davi, Deus dando a ele estratégias para fugir dos inimigos. Ora Deus mandava fugir, ora Deus mandava enfrentar, ora Deus lutava por ele, ora Deus dava força para ele lutar. Nunca era a mesma coisa. Por isso, assim como diz Paulo aos Romanos também, no capítulo 8, ele vai dizer que os que são nascidos de Deus, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que ter um coração desejoso em entender a vontade de Deus. Ora encontraremos isso nas Escrituras, ora encontraremos nas Escrituras, mas em oração o Senhor nos trará textos que nos farão entender como devemos agir naquele momento. E muitas horas o próprio Espírito trará
o entendimento ao nosso coração de como se comportar diante de algumas situações. A verdade é que se você é nascido de Deus, você tem o Espírito de Deus, assim como Davi, a sua confiança precisa resultar em uma atitude de espera, de aguardo, de entender a voz do Senhor, para que você possa se mover de acordo com ela, para que você possa colher os frutos que Davi colheu e que santos colheram ao longo de toda a história, e que com certeza você também colherá e também testificará de que vale a pena ouvir a voz do Senhor e se mover diante dela. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.